Que os céus te abençoem em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, estamos aqui firmes no nosso propósito. E até o findar desse mês de novembro, o extraordinário de Deus vai acontecer, vai se manifestar na sua vida. Não importa o que aconteça, não importe o que venha se levantar contra a sua vida, pelo poder da fé, esse mal, esse problema, essa adversidade, ela já foi vencida em nome do Senhor Jesus. Mas o único que pode impedir o poder de Deus, o agir de Deus, de se manifestar e se revelar na sua vida, é o Senhor, é a Senhora, com as suas escolhas e suas atitudes. Veja bem, todos nós já sabemos o que está escrito lá em Deuteronômio 28, do versículo 1 em diante, das bênçãos decorrentes da obediência, e logo após a Bíblia diz sobre o castigo pela desobediência. Quanto nós obedecemos os mandamentos, as ordenanças de Deus, a nossa vida progride, a nossa vida anda, a nossa vida dá certo, até o que dá errado passa a dar certo, está escrito. Mas quanto nós desobedecemos, tudo começa a desandar, começa a dar errado. O que ia dar certo dá errado, nada funciona, nada flui. Por causa da desobediência, da escolha que nós fizemos. Muitas das vezes nós começamos bem, damos início à caminhada da fé, renunciamos o nosso eu, as nossas escolhas, conseguimos matar e sepultar a natureza adâmica, mas com o decorrer do tempo, nós acabamos nos adaptando e começamos a naturalizar o que é espiritual. E esquecemos de orar, esquecemos de falar com Deus, esquecemos de buscar a direção do Senhor à nossa vida. E começamos a agir no automático, de forma natural. E coisas que eram para fluir, que eram para dar certo, começam a dar errado, começa a desandar, e nós procuramos um culpado, queremos transferir a responsabilidade que é nossa para outras pessoas. Mas Deus nos trouxe uma palavra hoje para que você entenda. Tudo que tem acontecido é fruto da sua escolha, é fruto do caminho que você tem decidido a trilhar. Meu amigo, em nenhum momento nós falamos que andar com Deus, viver a palavra, traria facilidades à sua vida, mas pelo contrário, o decidir caminhar com Deus traz a cada um de nós lutas um pouco mais intensas, porque nós, como cristãos com o caráter de Deus, devemos escolher o que é certo e não o que é fácil. Devemos honrar o nome de Deus e não desonrar. E, infelizmente, na atualidade a qual nós estamos inseridos, andar certo e fazer a vontade de Deus é uma escolha que fazemos. E, infelizmente, traz a cada um de nós lutas e dificuldades. Mas se nos mantivermos firmes com Deus e não corromper-se diante a tentação do inimigo, lá na frente, lá adiante, a recompensa que vem dos céus é derramado sobre a nossa vida. E quanto Deus nos honra, quanto Deus nos abençoa, meu amigo, pode o inferno se levantar, que não consegue roubar e retirar aquilo que os céus nos entregou. Você lembra de Balaão, pago por Balaque para amaldiçoar Israel? O que ele diz? Não pode amaldiçoar aquele o qual Deus abençoou. Se Deus derramou sobre nós a bênção, ninguém, nem mesmo o profeta, nem mesmo o sacerdote, pode nos amaldiçoar, pois sobre nós está a bênção do Senhor. Só que quando nós nos desviamos da verdade, vivemos ao nosso bel prazer, decidimos escolher os atalhos, decidimos escolher as facilidades, meu amigo, aí o negócio desanda. Aí, aonde nós colocamos a mão, dá errado. O que nós decidimos fazer não prospera, não vinga, por causa da escolha. E muitas das vezes, talvez sua vida está do jeito, da forma
que nós vamos ler para você agora. Deus nos trouxe uma palavra que talvez vai refletir o que você está vivendo hoje, o que você está passando agora. Mas se você ouvir o que o Espírito tem a lhe dizer, essa situação, esse quadro pode mudar. Para que você entenda melhor o que está sendo passado ao Senhor e à Senhora agora, olha o que está escrito na palavra do Altíssimo. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Muito bem, veja o que você acabou de ler. Os céus sobre a sua cabeça será de bronze, e o chão debaixo dos seus pés serão de ferro. O que isso quer dizer? Quer dizer que os céus estão trancados para derramar as bênçãos sobre a sua vida. E o chão, a terra, está impedida de frutificar as bênçãos de Deus sobre o Senhor, sobre a Senhora. Mas por quê? A escolha, a decisão, escolheu o atalho, escolheu a facilidade, rejeitou o Senhor Jesus e escolheu os deuses desse mundo. Se afastou de Deus, e com isso sobre a sua cabeça o céu ficou de bronze. A sua oração não passa do teto, a sua oração não chega até Deus. Você tem clamado, você tem suplicado, você tem pedido ajuda, tem pedido socorro, e nada tem acontecido, nada tem se manifestado. Muitas das vezes tem sacrificado, tem feito o que não podia para chamar a atenção de Deus. Mas aquele pecado, aquele mal que está escondido, aquela malandragem que ninguém tem visto, aquela promiscuidade que você tem feito no secreto, aquela mentirinha que você tem contado, aquela fofoquinha que você tem espalhado na sua roda social, aquela maldade que você tem carregado no coração, tem impedido os céus de se abrir, tem feito o céu ficar de bronze. O erro que você tem carregado tem feito o chão ficar de ferro. Você tem plantado... Ei, presta atenção. Talvez você tenha conhecimento, você tem estudo, você tem qualificação, você tem recursos, você tem conhecimento, você tem pessoas que podem te ajudar. Mas tudo que você tem feito tem dado errado. O chão tem estado de ferro. Nada tem frutificado. A empresa que você tem tentado abrir de várias formas tem dado errado. Os negócios que você tem empreendido, nenhum tem frutificado, nenhum tem dado certo. Todo o trabalho que você tem entrado, você não tem durado mais do que 3 meses. Acontece algo e você sai fora. Vai no médico, só doença, só enfermidade. A família já está destruída, acabada, o lar está bagunçado, está tudo desandado. E você se pergunta e fala, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? O céu está de bronze, o chão está de ferro. Mas por quê? A escolha, os caminhos, as decisões tomadas na nossa vida sem estar debaixo da direção de quem? De Deus. Mas a partir do momento que eu pego a minha vida, reconheço e entendo que tudo que tem acontecido e passado sobre mim é porque eu tenho feito escolhas erradas, tenho ido por caminhos errados e tenho que me voltar para Deus, eu me humilho diante dele, eu busco nele, eu invoco o nome dele e peço a sua misericórdia. E ele, do alto e sublime trono, olha para mim e determina que a partir daquele momento a minha vida é outra. A minha vida é transformada. A Bíblia nos diz, meu amigo, que Manassés, diante de Deus, ele não tinha salvação mais, pois ele tinha feito coisas horríveis, abomináveis aos olhos de Deus. Deus tinha sentido repúdio de Manassés. Só que quando Manassés é capturado pelos seus inimigos, é colocado cativo, humilhado, envergonhado, preso, presta atenção, preso como um peixe, ele se lembra do Deus de seus pais e do Deus de seus avós. Veja bem, ele não lembrou do Deus dele, ele lembrou do Deus de seus pais e seus avós. E ali naquela situação deplorável, vergonhosa, humilhante,
Ele clama aos céus, ele invoca a Deus de todo o seu coração. Lembre-se, para ele não havia mais salvação. Deus já tinha sentido repúdio por aquela vida. Mas a oração dele foi tão sincera, tão verdadeira, que subiu até os céus. E Deus lhe deu mais uma chance. E ele agarrou aquela chance com todas as forças, com toda a verdade que ele tinha, com toda a intensidade. E a história de Manassés foi transformada, foi mudada. O céu que estava de bronze, o chão que estava de ferro, foi transformado em um grande manancial, em chuva de bênçãos. E eu tenho lhe falado isso para que você entenda que se você decidiu mudar hoje, se você decidir mudar o caminho que você tem trilhado, mudar as escolhas que você tem feito, a sua vida, a sua história vai ser outra. O que Deus tem preparado para ti, meu amigo, é algo extraordinário, é algo magnífico. Mas para que venha acontecer, depende da sua decisão, depende da sua escolha, depende do caminho que você tem decidido trilhar. E eu te convoco hoje a mudar de vida. Eu intimo o Senhor hoje a mudar o caminho que você tem trilhado. E você verá o Deus que transforma, o Deus que quebra maldições se manifestando na sua vida. E se outrora o céu estava de bronze, se outrora o chão estava de ferro, a partir de hoje os céus se abrem e a terra se torna frutífera na sua vida. E tudo que estava dando errado passa a dar certo. Tudo que não estava funcionando passa a funcionar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Mas depende apenas, exclusivamente, da sua escolha, da sua decisão. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para compreender o que Deus quis nos falar hoje? Amém. Então eu gostaria de te convidar a unir a sua fé comigo e juntos orarmos e invocarmos o nome do Altíssimo. Então vamos orar? É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, grande é o Senhor, poderoso é o teu nome. Tu és o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus que muda decretos. O Senhor é o Deus que muda história, que muda vidas. E meu Pai, quantos que têm orado conosco neste momento e têm vivido uma vida deplorável, uma vida de vergonha, têm vivido escravos, meu Pai, de vícios, de situações que eles nunca imaginaram estar. O céu está de bronze, meu Pai, o chão está de ferro. Mas nesse momento, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eles tomaram uma decisão de mudar o caminho, de mudar as escolhas que eles estavam fazendo. Eles decidiram hoje, meu Pai, obedecer a Tua voz, a Tua palavra. Então, meu Pai, que em nome de Jesus, vendo verdade nesses corações, se manifesta sobre eles, meu Pai. E muda essa história, muda esse quadro, como o Senhor ouvistes a oração de Manassés. Ouça a oração deste homem, ouça a oração desta mulher, como o Senhor ouvistes a oração de Jacó, meu Pai, ali no Val de Jaboque, como o Senhor ouviu a oração de Jacó ali em Betel, meu Pai. Ouça a oração deste que tem clamado por mudança, por transformação. Ouça a oração deste, meu Pai, que não aguenta mais viver escravo de dívidas, escravo, meu Pai, de doença. Ah, meu Deus, muda essa situação, muda esse quadro. Quebra, meu Pai, o aguilhão de Satanás. Destrói, meu Pai, os laços do inimigo que prendia essa vida. Abre, meu Pai, a mente e o entendimento destes que têm orado conosco. Que em nome de Jesus, as suas mãos poderosas, meu Pai, toque sobre cada um deles, para libertá-los, para livrá-los, meu Pai, das doenças, das enfermidades, das aflições, das angústias, das opressões que eles têm vivido. Meu Pai, se revela a este coração, a esta vida,
e traz paz, alegria, força e ânimo. Glorifica o teu nome sobre estes, pois de cima do seu altar eu amarro o principado, eu amarro a potestade, o dominador, eu repreendo esse mal que agia sobre essa vida e dou ordem em nome de Jesus, que tudo que não presta para nunca mais voltar, que saia e nunca mais volte, que a luz do Senhor brilhe sobre essa vida, que os seus projetos, meu Pai, se realizem um a um sobre essas vidas, hoje, amanhã e para todo sempre. O que crê, diga assim seja e graças a Deus. Amém, meu amigo? Creia e tenha certeza da mudança de sorte, da mudança de vida. E ó, detalhe, muda as suas escolhas e decida trilhar o caminho de Deus e não os caminhos que você tem desejado. E você verá a mudança e o agir de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, fica com Deus e até mais.